para mandar para o protético de vocês, tá? Então, basicamente a aula de hoje vai ser sobre o registro da dimensão vertical de oclusão e também o registro da relação cêntrica, tá ok? O método que a gente vai utilizar, vai acabar utilizando no laboratório e com os pacientes de vocês também, vai ser o método métrico, tá? Então, a gente vai hoje observar realmente uma variação de metodologias, porque eu não tenho apenas um método, mas a gente vai acabar preconizando alguns que são mais fidedignos a realmente achar essa posição de dimensão vertical de oclusão mais próximo do ideal, tá? Então, em relação aos registros das relações maxilomandibulares, a gente vai obter realmente as referências estéticas do paciente, então, de uma maneira funcional também. Vamos determinar o padrão oclusal da futura prótese, então, com essa posição que a gente vai verificar, com essa dimensão vertical que a gente vai pré-estabelecer, a gente vai poder realmente ter uma oclusão funcional e mais estética para o nosso paciente, tá? Para que essa prótese ela tenha uma longevidade melhor, para que ela tenha uma funcionalidade melhor e para que ela também tenha uma estética mais adequada ao nosso paciente, tá? Então, o registro realmente que nós fizermos em relação à relação cêntrica e também a adaptação dessa dimensão vertical vai auxiliar o meu protético a realmente ele poder ter uma base de como vai ficar essa divisão, essa instalação dos dentes artificiais, tá bom? Então, isso tudo eu vou acabar ainda, né, naquela base de prova que vocês já fizeram todo aquele ajuste da parte superior. A gente vai verificar, então, essa mesma base de prova ainda para determinar a dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica, tá? Então, só que antes disso, o que a gente tem que ter muito claro em mente, né? Eu não vou devolver um padrão oclusal ideal, né? O que realmente seria o que o meu paciente estaria utilizando, né? Então, não vai ser um padrão original, vai ser um padrão realmente mais próximo do ideal, mais próximo do restabelecimento de uma função mais adequada, de uma estética mais adequada, tá? Então, e para isso, eu tenho alguns métodos que eu posso acabar utilizando, né? Ou posso acabar juntando várias metodologias para que eu consiga a melhor realmente posicionamento, a melhor altura, né, de uma prótese total mais adequada para o meu paciente, tá? Então, eu não tenho os parâmetros totalmente suficientes para realmente restabelecer a posição mandibular original, mas eu vou chegar muito próximo, eu vou ter um padrão ideal, né? Eu vou ter um padrão, eu vou ter um norte, eu tenho algumas referências por onde eu posso acabar começando, tá? E eu tenho, então, várias técnicas que eu posso acabar utilizando. Eu posso utilizar uma que eu preconize, mas eu posso acabar associando também outras técnicas para realmente ter uma precisão, tá? Basicamente, para a gente acabar dando uma relembrada, né? O que é oclusão? Oclusão vai ser, né, o ato realmente de abrir e fechar a boca, e é um padrão que durante a vida a gente vai acabar estabelecendo, então, de mordida, tá? É um arco reflexo que a gente chama. Então, o que vai acontecer? A gente tem um grupamento de dentes, então eu tenho meus dentes anteriores e superiores, eu tenho meus dentes mais posteriores, né, superiores ou inferiores, e cada dente, então, desse, ele vai ter eles vão ter uma ligação, né, com os próprios receptores, que são receptores de estímulos ali na parte periodontal. E esses receptores, então, eles recebem um estímulo de um grupamento,
vão mandar informação lá para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai mandar uma resposta para que tal grupo de músculo possa relaxar ou possa contrair, ou a quantidade de força que eu vou ter que realmente ali acabar movimentando, acabar fazendo ali naquela região, né? Sem contar que sempre quando a gente tem ali os dentes, né, eu vou ter um estímulo também ósseo para que os osteoblastos e osteoclastos fiquem ali em constante regeneração e para que eu não tenha uma reabsorção tão significativa. Claro que ao longo do tempo eu vou ter um desgaste dentário natural, eu vou ter um desgaste ósseo natural, mas sempre que eu acabar tendo esse estímulo, então eu tenho todos os elementos dentários, eu vou ter esse estímulo do meu ligamento que vai mandar essas informações para o meu sistema nervoso central, que vai acabar sempre promovendo ali um trabalho no osso também, fazendo com que eu mantenha meu sistema estomatognático funcionando completamente de acordo com o que ele veio para fazer. A partir do momento que eu tenho, né, algum problema, então que eu perca um elemento dentário, o sistema estomatognático, ele é tão perfeito que ele vai tentar compensar sempre o espaço perdido, tá? Mas também, ao mesmo tempo, isso é um problema. Por quê? Porque eu vou ter toda uma mudança desse padrão oclusal pela ausência de um elemento. Então, né, se eu perder mais de um elemento, é pior ainda. Tá? Em relação aos implantes, quando eu acabo colocando um implante, eu vou ter um estímulo maior ósseo, então eu vou ter uma reabsorção menor. No entanto, em relação a esse sistema sensorial, né, esse padrão de ter ali os ligamentos, de mandar essa informação do sistema nervoso central, não vai ser a mesma. Então eu perdi o meu elemento dentário, eu não vou ter. Eu vou ter o quê? Meu sistema nervoso central, ele vai ter uma lembrança daquele padrão que mais ou menos ele tinha que mandar. Então ele vai lembrar, nossa, quando usava aquele grupo da frente, eu fazia um tanto de carga no estímulo tal do músculo e tal. Então isso é muito variável, até ele realmente restabelecer esse padrão, tá? Então quando eu perco os elementos dentários, eu perco como se fossem os professores do sistema estomatognático, tá? Eles estão ali, eles estão realmente cuidando, gerando todo esse padrão da articulação temporomandibular, né? A qualidade da mastigação tá controlando tudo. Então, a partir do momento que eu perco isso, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque principalmente em relação às próteses totais, né? Eu perdi a minha referência, né? E a minha referência eram o quê? Os meus elementos dentários. Se eu perdi essa referência em relação aos meus elementos dentários, o que eu ainda tenho no sistema estomatognático? Eu ainda tenho articulação temporomandibular, né? Eu ainda tenho todo o osso ali da maxila, da mandíbula. Então, eu tenho um ponto de partida, tá? O meu ponto de partida, no caso, é o que? É minha articulação, é o meu osso. Então, não é mais a forma ali dos dentes, não é mais aquele padrão oclusal que vai acabar pré-determinando, né, meu padrão de oclusão. Agora, quem vai determinar, tá, o meu padrão oclusal vai ser, né, principalmente ali a questão dos meus ligamentos, da minha articulação temporomandibular. Então, é extremamente necessário que eu saiba as técnicas, que eu domine as técnicas, que eu saiba que eu tenho que ter uma altura, que eu saiba que eu tenho que ter um posicionamento mais posterior, superior aqui, né, do côndilo na fossa. Então, tudo isso eu preciso saber, tá? Então, eu não tenho mais aquela propriocepção, né, que eu tinha antes. Eu vou ter que realmente acabar adaptando a minha articulação temporomandibular, tá? E, né, os pacientes desdentados, tá? Então, os pacientes desdentados, naturalmente, eles vão perder essa dimensão vertical, eles perdem, tá?
Então, por perder os dentes posteriores, o que acaba acontecendo? Eu acabo compensando muitos dentes anteriores, tá? Então, se, né, eu acabo não utilizando uma PPR, alguma coisa assim, naturalmente os dentes anteriores também com o tempo vão acabar indo embora, tá? Então, perdendo já os posteriores, eu já perco essa dimensão vertical, que é o quê? Nada mais é do que esse terço inferior, né? Divido a face em 3 terços, esse terço interior é minha dimensão vertical. Então, eu já perdi dimensão vertical a partir do momento que eu perdi meus dentes posteriores, tá? Por quê? Porque eles vão ajudar muito daí esse padrão oclusal que eu falo. Eu vou ter já uma alteração do perfil facial. Vou ter dificuldade na fala, na deglutição, na função, vou ter dificuldade e vou ter problemas, né, do meu paciente em relação à mente, realmente, em questões psicológicas, em questões de função mesmo, tá? Por quê? Porque perdeu parte, o dente, gente, ele é um órgão, tá? Ele é um órgão, então, né, principalmente no meu consultório, quanto mais eu posso preservar, quanto mais eu posso deixar ali, quer seja um resquício de raiz, tem como eu recuperar, tem como eu tratar, fazer uma endo, colocar uma coroa, eu preconizo ainda. Por quê? Porque ainda, por mais que já esteja tratado endodonticamente esse dente, ainda ele vai ser melhor do que o implante, melhor do que tirar tudo, colocar um protocolo, tá? Então, sempre vamos preconizar pelos dentes, porque eles são extremamente importantes, tá? Em relação, então, à relação vertical, tá? Vocês precisam realmente estar inteirados, né, novamente, só pra gente rever essa coisa de dimensão vertical, que tá ligada com a dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão e espaço funcional livre, tá? Então, para que a gente possa recapitular, o que é a dimensão vertical realmente. Então, a dimensão vertical, eu vou dividir aqui o meu paciente em 3 partes, e esse terço aqui inferior, tá, da face do meu paciente vai estar relacionado com a dimensão vertical, tá? É esse terço aqui que me importa, tá? E a relação, né, a dimensão vertical, ela está totalmente interligada com a dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão e o espaço funcional livre, tá ok? Então, o meu paciente, ele vai chegar normalmente, né, ele pode ter até uma prótese mais velha, ou ele pode vir e, né, primeira vez que ele vai fazer uma prótese total, o que normalmente vai acontecer? Normalmente ele vai ter uma redução desse 1/3, tá? Então, esse 1/3, como que eu vou fazer para saber que dessa altura aqui eu posso chegar nessa altura, né? Então, qual que é o ponto de partida para eu saber que realmente eu posso restabelecer essa altura do meu paciente? Então, eu preciso começar com a dimensão vertical de repouso. Por quê? Porque a dimensão vertical de repouso, ela é uma medida que não vai acabar precisando da oclusão. Então, a referência não são os dentes, a referência é a musculatura do meu paciente, tá? E isso, paciente, tanto os edentados como os desdentados vão apresentar, tá ok? Então, nada mais é dimensão vertical de repouso do que uma dimensão aonde eu vou ter ali aquela altura do terço inferior da face que vai estar em repouso apenas com a contração mínima da musculatura para suportar a força da gravidade. Então, a gente sabe que tem uma força, né, da gravidade para não deixar a gente subir por aí. E o que vai acontecer? A minha musculatura, para que não caia tudo, ela precisa ter uma mínima contração. Essa mínima contração da musculatura frente à ação da gravidade é a definição da dimensão vertical de repouso, tá? Então, normalmente a gente vai passar 98% da nossa vida em dimensão vertical de repouso, que é o quê? Quando você fica estático, parado. A não ser aquelas pessoas que falam demais. Daí pode ser um pouquinho
um pouquinho menos de 98%, mas a maioria, a grande maioria, uma média é que a gente passe a maior parte do nosso tempo com essa musculatura em repouso, tá? Os lábios sempre vão estar levemente em contato e sem nenhum contato dental, tá? Segundo, se eu quero achar a dimensão vertical de oclusão, tá? Então, primeiro eu vou ter que achar a dimensão vertical de repouso do meu paciente de prótese total, tá ok? Vocês, né? Acho que todos vocês devem ter todos os dentes e por isso a gente já possui uma dimensão vertical de oclusão, que é o quê? É aquela hora que a gente dá aquela apertada, então vai ser a máxima contração da musculatura, tá? Então, quando você aperta, ó, realmente você tem a dimensão vertical de oclusão, tá? Agora, né? Então, como que eu vou conseguir achar a dimensão vertical, normalmente, né, de oclusão no meu paciente? A dimensão vertical de oclusão, ela sempre vai ser menor do que a dimensão vertical de repouso, tá? Isso é o ideal. Pode acontecer que chegue um paciente no teu consultório que tenha uma dimensão vertical de repouso menor do que a dimensão vertical de oclusão? Pode, mas daí tem algum problema, tá? Então, aconteceu alguma coisa, ele fez uma prótese que não ficou adequada, o dentista não verificou isso e alguma coisa está errada. Normalmente, a minha dimensão vertical de repouso vai ser maior do que a dimensão vertical de oclusão. Isso tudo por quê? Por causa desse espacinho aqui, espaço funcional livre. O que é o espaço funcional livre? Então, lá, todo mundo tá relaxado, só com o lábio encostado aqui, tá? A partir do momento que você tá relaxado e você dá aquela mordida, o que acontece? Não tem um espaço entre ficar com o lábio só selado, sem nenhum contato, e dar aquela mordida. Então, essa mordida é o que? Esse espaço entre tá com o lábio relaxado e essa mordidinha é o espaço funcional livre, tá? Então, o espaço funcional livre é aquele espaço que eu vou ter para conseguir realmente estar na posição de relaxamento e depois de contração, tá? Então, eu preciso desse espaço para quê? Para mastigar, para conseguir ficar com a boca fechada, tá? Como que eu posso ver, às vezes, né, que, por exemplo, uma prótese foi tão mal feita que a paciente ficou com dimensão vertical de repouso menor do que a dimensão vertical de oclusão. Quando meu paciente chega no meu consultório, normalmente ele não consegue fechar a boca. Ele chega assim, ele tá mordendo, mas com o lábio entreaberto, tá? Mas isso é mais raro. Então, se eu tenho um aumento da dimensão, se, por exemplo, né, chega o meu paciente, eu vejo que ele tem uma dimensão vertical de repouso, né? E eu vou observar lá, a dimensão vertical de repouso dele é 8. Vou fazer a medição, vocês já vão ver, já vou passar. É 8. E ele tem uma prótese lá, né? E na hora que ele faz a dimensão vertical de oclusão com a prótese antiga, a dimensão vertical de oclusão dá 7 e a dimensão vertical de repouso era 8. Então, é um espaço muito grande, tá? Eu tenho 1 centímetro ali, não é o ideal. Normalmente, o que? Esse espaço funcional livre, ele varia entre 0,1 a 0,9, mas a média é um 0,2, 0,3. Então, a gente padroniza na prótese total o espaço funcional livre como 0,3, tá? Então, por exemplo, meu paciente deu lá, dimensão vertical de repouso deu 8, a minha dimensão vertical de oclusão vai ser 7,7. 7,8 por aí, tá? Se, por exemplo, eu falei lá, chegou um paciente que ele tem 8 milímetros lá, dimensão vertical de repouso, né? E tem 7 centímetros, 8 centímetros, depois 7 centímetros, com a dimensão vertical de oclusão, então eu tenho esse 1 centímetro, tá? De espaço funcional livre, eu posso acabar aumentando a dimensão vertical de oclusão dele, tá? Se ele tem essa prótese antiga e eu quero aumentar esse terço aqui, eu já vou fazer uma prótese nova? Não.
O ideal é que eu acabe acrescentando um pouquinho de resina acrílica nos posteriores, faça esse levantamento de um 0,3, 0,4 e depois eu vá acrescentando mais pra frente, tá? Então, se eu vou fazer um grande aumento de dimensão vertical de oclusão, eu preciso estar adaptando isso com a prótese antiga, tá? Normalmente essa readaptação para eu ir aumentando de 0,3, 0,4 varia de 3 a 4 semanas, então tem que ser um aumento gradual, tá? Para que eu possa restabelecer então essa dimensão vertical de oclusão, eu vou pegar a prótese antiga mesmo, tá? E vou fazendo acréscimos de resina acrílica, ou posso fazer até mesmo uma placa de mordida, né, em cima da prótese antiga mesmo, para o paciente ir se acostumando. Posso fazer uma prótese provisória, né, então eu moldo lá, mando e peço para vir uma prótese já um pouco mais alta, para que eu possa realmente sentir se o paciente não teve dor, se o paciente não quebrou a prótese, se o paciente está realmente tendo um bom retorno, beleza. Então agora eu posso já passar para a prótese nova, tá? E como que então eu vou determinar essa altura, tá? Como que eu vou determinar a dimensão vertical de oclusão no meu paciente? Eu tenho que achar um método que seja de fácil aplicação, um método que ele vai me render bons resultados estéticos e bons resultados funcionais também. O cirurgião dentista, ele sempre tem que saber mais de uma técnica. Por quê? Porque tem pacientes que às vezes eu vou ter que fazer uma união de várias técnicas para dar certo, tá? Então eu fiz lá um método métrico, mas eu vi que o paciente tá ficando de boca aberta, então eu preciso ter o bom senso de pensar, putz, mas se ele tá de boca aberta, porque a dimensão vertical de oclusão tá maior que a dimensão vertical de repouso, então eu vou ter que acabar desgastando um pouco mais, tá? Então sempre ter, né, essa associação dessa metodologia. Em relação ao método métrico, então, isso tudo para ver o quê? A dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Então, eu vou acabar, né, redescobrindo, determinando a dimensão vertical de oclusão. Começando pelo método métrico, então, o que basicamente foi padronizado em vários pacientes dentados, então, que tem dentes, tá? Que essa altura aqui do canto externo, tá? Do canto externo do olho até a comissura labial, ela é proporcional aqui do ponto subnasal ao ponto gnátio. Então, em 1930, o Willis, ele, né, fez um estudo com um monte de pacientes e ele descobriu isso, predeterminou e falou, não, ó, para fazer uma PT, então, quando não tem referência, eu vou pegar aqui do canto do olho até a comissura aqui e essa mesma altura eu vou acabar colocando aqui e vou padronizar, né, para deixar a altura dos roletes de cera de acordo com a mesma altura daqui, tá? É um dos métodos mais utilizados, é um dos mais precisos? Não. Tá? Por quê? Porque com o tempo vai tudo meio que caindo, né? Então o paciente vai envelhecendo, vai perdendo já essa vitalidade toda, então não necessariamente é o melhor método. Bem, na verdade, ele tem mais ou menos 17% só de precisão para os pacientes que realmente vão acabar utilizando a prótese. Então não é o dos mais utilizados. Qual que é um dos métodos mais utilizados e que a gente vai acabar utilizando? É o método fisiológico, tá? Então, o que eu vou acabar observando? Eu vou normalmente acabar pedindo para o meu paciente falar isso por quê? Porque ele vai acabar falando, e daí quando eu falo assim, ó, só relaxa, ele vai acabar relaxando. Por quê? Porque ele trabalhou com a musculatura, ele vai relaxar e vai ficar com a dimensão vertical de repouso dele, tá? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o compasso de Willis, ou eu posso pegar o compasso de ponta seca, eu particularmente prefiro o compasso de ponta seca, e vou acabar fazendo aqui a medição dessa altura. Então, eu vou pegar um ponto aqui, né, aqui abaixo do naso, e um ponto aqui até o final do mento, e eu vou determinar, então, lá, deu, por exemplo, 4,5, tá? Desse 4,5, tá? Isso eu só tô com a parte superior aqui da prótese do meu paciente, tá?
Eu observei que deu 4,5, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir 3 a 4 milímetros, tá? E vou deixar, por exemplo, aqui, ó, era 4,5 essa altura aqui, e eu vou deixar com 4,2, ou seja, eu diminuí 3 milímetros, tá? Diminui 3 milímetros, e então a minha dimensão vertical do paciente, no caso, vai ser 4,2. Pessoal, a dimensão vertical de oclusão, ela é um número exato, um número determinado? Não, cada paciente vai apresentar. Por quê? Porque a gente tem uma aplicabilidade diferente. Por exemplo, eu vou fazer essa é a metodologia que eu mais preconizo, que eu gosto muito de utilizar, que eu acho bem fidedigna. Isso não quer dizer que eu não utilize outro dos métodos para complementar, para ver se realmente está ok minha dimensão vertical, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou demarcar um ponto aqui na parte do nariz e um ponto aqui na parte do queixo. Ai, mas tem que ser 1 milímetro para cima da ponta e... Não, tá? É só um ponto aqui, independente, tá? Um ponto no nariz, um ponto no queixo. Isso por quê? Porque quando eu pedir daí pro meu paciente falar e parar, eu vou pegar ali o meu compasso, vou medir e vou medir numa régua, tá? Medir lá na régua, deu, por exemplo, aqui, ó, esse espaço aqui deu 6,8, tá? Então, se deu 6,8, o que vai acontecer? Eu tô assim, o meu paciente, né, tá só com aquela base ali da prova dele. Normalmente eu só vou colocar a base superior, tá? Se ele tiver aqui a região dos inferiores, daí eu posso fazer essa medição sem até a base de prova do superior. Eu posso tirar, deixar sem nada, tá? E a partir dessa obtenção da dimensão vertical de repouso, que é a única obtenção que eu vou conseguir realmente ter do meu paciente, eu vou acabar diminuindo aqueles 3 a 4 milímetros, tá? Então, de 6,8, na hora que eu colocar as duas bases de prova e pedir para o meu paciente ocluir, quanto que tem que ficar, tá? Se em repouso deu 6,8, ele, ocluindo as bases de prova, tem que dar 6,5, 6,6. Então, tem que diminuir, tá? Por exemplo, se eu faço essa medição, eu descobri lá que a dimensão vertical de repouso dele é 6,8. Eu coloco as duas bases de prova e dá 7, o que eu observo? Opa! A dimensão vertical de oclusão dele tá maior, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a base de prova, que é os roletes de cera, e você vai ter que desgastar, normalmente, principalmente na região posterior, tá? Até que você coloque de novo. Então, eu vou pegar aqui, deu muito alto, a dimensão vertical de oclusão deu maior do que a dimensão vertical de repouso, eu vou pegar aqui uma espátula de gesso, vou desgastar principalmente ali o rolete de cera inferior, tá? Vou desgastar mais na parte posterior, que é a parte que vai nortear normalmente a dimensão vertical de repouso, de oclusão do meu paciente. Eu vou desgastar ali, vou colocar de novo na boca, vou pedir para ele ocluir de novo. E tem que ficar os 3, 4 milímetros a menos do que a dimensão vertical de repouso, tá bom? Se, por exemplo, ficou muito diminuída, coloquei os dois roletes de cera lá, a dimensão vertical de repouso é 6,8. Eu coloquei os roletes de cera e pedi para o meu paciente ocluir, deu 6. Então, ou seja, deu 0,8 de espaço funcional livre, é bastante coisa. O que eu vou fazer? Eu vou acabar acrescentando um pouquinho de cera, tá? Para quê? Para que eu possa também ter um aspecto melhor no meu paciente, para que ele possa parecer mais jovem, tá? E para que a funcionalidade também seja mais adequada. Então, realmente, eu preciso restabelecer isso. Também a gente tem o método fonético, tá? Que é o quê? Pedir para o meu paciente, quando eu coloco as bases de prova lá, para que ele fale 66 Mississippi, tá? São realmente sons sibilantes, tá?
Mas, normalmente, não é o método mais preciso e eficaz. Por quê? Porque se eu uso realmente o método fisiológico, eu vou acabar tendo uma padronização, tá? Então, eu tenho uma referência meio que exata para realmente poder dar uma aplicabilidade melhor e realmente ter um padrão melhor para que eu possa me pautar para dar essa dimensão vertical de oclusão do meu paciente, tá? Se eu quero ver com o método fonético complementar realmente, né, o meu teste fisiológico, ok, tá? Ok, mas fazer ele sozinho não é o mais preconizado, tá? Então, beleza, eu já pré-determinei a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. O que eu vou ver agora? Agora eu vou acabar registrando a relação central do meu paciente, tá? Então, a relação central vai ser o quê? Relação central nada mais é do que a porção mais posterior, superior do meu côndilo na fossa. Isso por quê? Porque se ele ficar mais pra frente, na hora que eu fizer a minha prótese, eu não vou ter toda essa extensão de abrir e fechar a boca, ó. Na hora que vocês estão em repouso, vocês podem colocar a mão lá atrás na articulação temporomandibular, ó. Só de falar, você vê que ela tá indo pra frente, tá? Isso por quê? Porque tá na região mais posterior, superior ali, tá? Uma relação muito confortável, relaxada, tá? Então, vocês têm toda essa extensão para abrir. Agora, se eu faço a prótese do meu paciente e eu não posiciono ali o meu côndilo na região mais posterior, superior, se ele fica um pouquinho mais para frente, o que eu vou ter? Eu vou ter dificuldade de ter toda essa extensão realmente que eu consigo, né, tendo esse posicionamento da relação cêntrica ou da relação central, tá? Então, eu já preciso ter pré-estabelecido minha dimensão vertical para que eu realmente consiga ter essa relação. É uma posição ortopedicamente estável, ela não pode ser forçada, tá? Ela é guiada, vocês vão guiar ela, mas não forçar. É uma posição muscular e neural também, então eu tenho que ter a ajuda da musculatura do meu paciente. Ele precisa estar relaxado. Tem paciente que vocês vão ver que ele vai estar muito tenso, mas vocês não podem forçar, tá? Então, às vezes, eu tenho que fazer uma associação de metodologia para que eu consiga ter a obtenção da relação cêntrica realmente adequada, tá? Então, se eu começar a tentar e eu vejo que o meu paciente, ele tá relutante, que ele tá realmente contraindo a musculatura, às vezes eu tenho que até dar um relaxante muscular antes dele vir para eu conseguir realmente ter a relação cêntrica. Nunca precisei chegar a esse ponto, mas eu já precisei associar diversas técnicas. Pedir para colocar a língua no céu da boca, engolir e forçar tudo ao mesmo tempo, que é uma da metodologia que eu mais preconizo bem, na verdade, tá? Os métodos mais utilizados são quais? Método de manipulação, né, o fisiológico, que eu vou pedir para deglutir ou colocar na língua no céu da boca. Os métodos mecânicos, que eu vou ter realmente dispositivos para ajudar a destravar, relaxar mais a musculatura. E o método gráfico também, que é também utilizado com um dispositivo, tá? O método que mais a gente vai acabar utilizando é o método da manipulação associado também com o fisiológico, tá? Então, o que normalmente eu acabo fazendo? E primeiro, né? Principalmente na clínica, como vocês ainda não estão habituados a esses posicionamentos, esse uso dessas metodologias, então o ideal é que vocês usem sem antes tá ali com material para essa moldagem, tá? Então, que vocês testem antes de colocar o material para moldar. Então, normalmente, o que vocês vão acabar fazendo? Vocês vão acabar no método de manipulação, pedir pro paciente relaxar bem, tá? Tá bem relaxado, bem apoiado lá atrás, e vão levando assim, batidinho o queixo para trás, e pedindo para ele fechar, tá? Normalmente, o método fisiológico, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro paciente colocar a língua no céu da boca, deglutir, e ele vai normalmente acabar fazendo isso em posição de relação cêntrica, tá?
Então eu posso acabar falando isso. Normalmente eu gosto de associar a técnica a essas duas. Então o que eu peço pro meu paciente? Coloca a língua lá no céu da boca, pode ir engolindo e eu vou direcionando para a parte posterior. Normalmente assim não tem erro, tá? Por mais que... Só que vocês vão ver, tadinha, tem paciente que não entende. Então você fala, coloca a língua lá no céu da boca, eles colocam a língua para fora. Faz isso, né? Relaxa, eles contraem a musculatura. Então vocês têm que achar um jeito de falar que realmente vocês consigam levar o paciente. Às vezes, muitas vezes, principalmente paciente idoso, tudo que vocês querem que eles façam, vocês têm que fazer. Então lá, tem que falar Mississippi 66, vai falar, ó, fala comigo, Mississippi 66, fala comigo, MMMM. Vocês vão ter que falar MMMM e separar, eles param junto, então vão ter que falar. Né? Pede pra colocar a língua no céu da boca, ó, coloca a língua assim, ó, lá no céu da boca, né? Engole junto comigo, tal. Relaxa bem, relaxa. Então, tudo isso vocês têm que ter uma metodologia, porque paciente, principalmente mais idoso, é mais difícil, tá? Método mecânico. Eu tenho alguns dispositivos, o Jig de Lúcia, que é esse aqui de resina, que eu acabo confeccionando com uma Pattern e com uma Duralei, ou também umas tiras de long, que é como se fosse umas tiras de carbono, assim, tipo de poliéter. E eu vou colocando para que ele acabe relaxando mais na hora de fazer realmente esse posicionamento. Tem alguns métodos gráficos que usam alguns dispositivos que habitualmente a gente não vai acabar utilizando de jeito nenhum, tá? São dispositivos mais complexos que, com a base de prova, eu vou acabar determinando lá igualzinho a dimensão vertical de oclusão e eu vou acabar pedindo para o paciente, com alguns dispositivos, fazer movimento de lateralidade, de protrusão, né, para que eu possa realmente obter mais próximo da relação cêntrica que eu realmente preciso, tá? Pode ser intra ou extraoral, mas normalmente a gente acaba não utilizando tanto. E os registros, então, os registros, como que eu vou acabar fazendo? Eu vou acabar fazendo os registros ou com pasta zinco-enólica ou com poliéter, tá? Então, eu vou fazer, normalmente, na parte superior, se eu tenho uma PT superior e inferior, normalmente eu vou acabar fazendo aqui alguns alívios na parte superior e vou acabar passando adesivo na parte inferior, passo o poliéter, ou se eu for usar a zinco-enólica não preciso nem passar adesivo, passo bastante vaselina no modelo superior e vou levando meu paciente em relação cêntrica. Por que normalmente eu vou acabar levando e eu vou acabar registrando com a parte do modelo inferior? Porque na hora de montar no meu articulador, eu vou sempre começar com a parte superior, né, normalmente. Para quê? Para que eu possa já dispensar meu paciente, não preciso primeiro colocar a parte superior e esperar tomar presa para daí, né, fazer essa moldagem de relação cêntrica. Então, realmente essa relação cêntrica, ela vai ser dada pelo plano horizontal, tá? Então, ela vai ser definida realmente, né, dos côndilos ali. Quando eu, então, já tiver a relação cêntrica, né, então eu posso montar a parte superior no meu articulador. E como que eu vou montar a parte superior no meu articulador? Eu posso montar fazendo ali, tendo a obtenção, né, como referência do arco facial? Posso. Então, ou eu posso montar, posso pegar a PT, já vi tudo, ela tá bonitinha, eu vou colocar lá um silicone, ou eu vou colocar no garfo lá uma Godiva, eu vou acabar registrando no arco facial, a gente vai ver já logo ali na frente, em relação ao articulador, eu vou explicar mais detalhadamente isso, tá? Então, ou eu posso acabar obtendo a relação aqui, né, da minha paciente com arco facial, ou também hoje em dia eu posso acabar tendo pela padronização da mesa de Camper. Então ela já tem mais ou menos ali o plano de Camper pré-estabelecido, uma média já, e eu posso acabar montando na mesa de Camper, tá? Então ou eu vou montar com arco facial, ou eu vou montar aqui o meu modelo com a mesa de Camper. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, né, montei a parte superior, então eu vou encaixar ali a minha parte inferior, que tá já com o registro da relação cêntrica, tá? Encaixei ali bonitinho, ou também eu posso acabar encaixando ali com
esse grampo ali do grampeador, tá? Mas se eu for fazer desse jeito, primeiro eu tenho que acabar montando no articulador a parte superior, esperando, né, tomar presa tudo, tirar a base de prova, colocar no meu paciente e daí fazer essa montagem. Se bem que é muito habitual, né, hoje em dia a gente acabar só fazendo isso e mandando pro protético até mesmo às vezes sem o articulador. Não é o mais ideal, tá? Depois feito isso, o que eu vou fazer? A parte de cima tomou presa, eu encaixo a parte de baixo, tá? E daí eu termino aqui, né, de colocar o gesso. Vou colocar sempre elástico, tá? Para que eu, na hora da expansão, eu não tenha uma perca dessa altura. E então eu vou ter a obtenção realmente ali do meu articulador totalmente, né, montado, com já o meu ajuste do plano superior, com o meu registro de dimensão vertical, meu registro de relação cêntrica, e a partir disso, então, eu posso acabar, né, fazendo, a gente vai ver escolha de cor, tudo na próxima aula, para que eu possa mandar pro protético, para que venha para mim, então, já feita a montagem dos dentes, para que eu possa provar no meu paciente, ver se ele gostou e mandar acrilizar, tá bom, pessoal? A referência basicamente são sempre os mesmos, tá? É o Turano, o Teles, também uso o Volpato às vezes. Aqui eu acabei usando o Volpato e basicamente é isso, tá? Então agora as questões estarão disponíveis lá no estúdio para vocês. Qualquer dúvida, essa parte ela é um pouco pesada, então tentem entender, por favor. Se vocês não entenderem, de novo, dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão, espaço funcional livre, me perguntem, me mandem mensagem, porque é extremamente necessário para a vida, tá? Assim, para odontologia, isso é o básico que vocês precisam saber em